Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Eu sou a Maíra Tinoco, CEO na Evermind, e o papo hoje é sobre Agent Force e o case incrível do Grupo Globo, que é uma das maiores emissoras do mundo, impacta mais de 30 milhões de espectadores e tem um desafio constante de oferecer uma experiência para esses clientes moderna, escalável e super eficiente. Como será que o Agent Force apoiou eles nesse desafio? Eu vou conversar agora com quem esteve de perto nessa transformação. Oi, Pan, seja bem-vinda à nossa série sobre Agent Force, uma realização da Evermind em parceria com a Salesforce. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Queria, por favor, pedir para você apresentar para o nosso público. Obrigada, Maíra. Então, pessoal, eu sou a Pamela, eu sou engenheira de soluções na Salesforce, eu atuo aqui nas verticais de telco e mídia. Eu estou na Salesforce há 4 anos e meio, sempre atendendo essas indústrias. Um dos meus clientes é a Globo, né, que é o case que a gente vai falar hoje. E o meu papel aqui, enquanto engenheira de soluções, é entender os desafios dos clientes, mapear com soluções do portfólio Salesforce para que a gente entregue ali uma melhor experiência para o cliente do nosso cliente, né? Então, o foco aqui é sempre pensando no cliente final. Perfeito. E até a gente vem de uma série com alguns episódios já falando de Agent Force, mas eu acho que o caso da Globo, ele é um caso que vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo e contar como foi essa jornada de eles não só ativarem o produto Salesforce, mas se apropriarem do que a Salesforce tinha de mais novo no portfólio de inteligência artificial no geral. Eu queria que você contasse ali os grandes milestones dessa jornada, que eu acho que você tá presente ali de camarote vendo tudo isso, né, como uma grande espectadora desse portfólio Globo em parceria com a Salesforce, não? Sim, sim. A Globo, ela trabalhou bastante a fundação dela, né? Eu acho que no mercado todo mundo sempre fala da importância da gente ter ali os dados bem trabalhados para que o resultado ali, a resposta que essa inteligência artificial está dando para a gente, ela é uma resposta correta, né? Uma resposta que vai trazer valor de fato. E a Globo, ela vem nessa jornada de fundação com a Salesforce há bastante tempo, né? Então, eles começaram com a base ali do CRM, de Sales e Service, e nesse contexto que a gente está falando aqui da Globo, principalmente do cenário deles, da relação com assinantes, né, que eles chamam de D2C, Direct to Consumer. Então, o Service, né, tem ali também um papel muito importante na gestão desse relacionamento, e também para capacitar um autoatendimento, né? Então, não só o service ali como uma console em que eu vou ter o operador respondendo alguma coisa para essa pessoa, mas também habilitar o autoatendimento, e eles usam os canais digitais da Salesforce, eles começaram utilizando o Einstein Bot, né, a nossa tecnologia de chatbot que estava disponível, trabalharam também a fundação de dados ali com o Data Cloud, porque a gente sabe que tem muitos dados relevantes de cliente no Salesforce, mas também tem coisas que estão fora da natureza de todo o negócio, né? Então, eles trabalharam essa fundação ali, tanto de dados do cliente e outros dados que são relevantes para essa experiência do cliente, os canais de contato, até a gente chegar nesse momento atual de agentes, né? E só lembrando, um pouco antes da gente chegar em agentes, a gente teve todo o boom já da própria IA generativa, e foi algo que a Globo também abraçou com a plataforma da Salesforce. Então, o próprio bot, né, ali com a NLP, já era uma IA, né, embarcada dentro desse atendimento, mas também para os operadores, eles usaram funcionalidades como o nosso Sales Replies, Work Summaries, que são capacidades de IA generativa embarcada ali num console de atendimento. Então, dando sugestões para esse operador do que ele poderia responder para a pessoa, no final desse atendimento, fazendo um resumo, né, para garantir ali uma produtividade mais elevada. Então, todos esses elementos trouxeram a Globo para esse momento de estar pronta para experimentar o Agent Force de uma maneira que ajudou também com que eles tivessem resultados aí muito mais rápido. É como se eles tivessem adotado internamente a IA para depois também poder aplicar de alguma maneira, né, ela estendendo ali para o público final, né? Eu, em conversas com algumas pessoas, né, da Globo, eles falam muito de usar a IA para potencializar ali o time interno deles, né? Ampliar, digamos assim, a extensão que esse time vai ter quando fala justamente com o consumidor final, né, Pan? Sim, com certeza. E também, né, a gente vai trazer um pouco mais de detalhes sobre o caso do agente que estava exposto ali para o consumidor, mas também eu não sei se todo mundo aqui sabe, a Salesforce também tem agentes
voltados para quem está desenvolvendo em cima do Salesforce. Isso é legal também, que a Globo ela usa o Agentforce for Developers. Então, a gente estava falando ali da IA generativa para um operador de atendimento, né, que é um usuário Salesforce, mas também quem está criando dentro ali do Salesforce, quem está desenvolvendo uma classe Apex agora também está usando, né, ali no contexto da Global Agentforce for Developers para poder acelerar ali esse desenvolvimento de código, né, a criação de testes. Então é muito legal poder ver a empresa adotando as tecnologias nos diferentes pontos ali de contato. Muito bom. E, assim, falando do piloto lá de Agentforce, né, eu acho que ele chega no momento, e para quem, né, acompanha minimamente o que a Globo vem fazendo, sabe que o Big Brother é um momento do ano em que os volumes que já são exponenciais acabam aumentando ainda mais, né? E a gente sabia que, eu acho que talvez, e é isso que eu quero entender de você, a Salesforce identifica ali em alguns potenciais clientes onde o uso, né, a adoção inicial ali de alguns produtos novos vai trazer, inclusive, resultados muito rápido, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi esse encontro de o Agentforce ficando disponível ali para uma adoção controlada inicial de alguns clientes versus o momento em que a Globo estava para que a gente começasse aquele piloto em conjunto. Legal, legal. A Globo, ela tem essa tendência de inovação, né? Eles são, como a gente fala, né, early adopters, né? Isso é muito bacana. E aí, quando, né, ali no Dreamforce passado, né, o pessoal teve contato com o Agentforce e eles falaram, olha, a hora que estiver disponível a gente quer testar, também por todo esse tema de fundação que a gente falou, né? Então eles entendiam que eles já tinham a maturidade para experimentar e colocar isso no ar também, né? O que eu percebo e que algumas situações, às vezes, o cliente ele tem um receio de sair do modo de POC piloto. Né? Hoje, esse agente da Globo, ele está em produção, né? Ele já tem um número relevante de conversas que aconteceram e ele está para o cliente final. A gente está falando, né, Ativo ali, né? a gente está falando da Globo, né, que é uma empresa, como eles falam, né, 100 milhões de uns, então eles têm um contato diário com milhões de pessoas no Brasil todo, né, e quando a gente pensa aqui num agente autônomo, na hora que a pessoa está interagindo, cada um tem uma maneira de falar, né? A gente está falando de uma diversidade muito grande de pessoas, e falando da Globoplay também, tem um número gigante ali de usuários, até porque esse piloto ele começou ali para não assinantes. Então, dentro ali do contexto da Globoplay, ainda que você não tenha um plano pago, você pode ter um login, ter acesso ali a todo o conteúdo da TV, né, o conteúdo gratuito que a Globo disponibiliza ali. E eles resolveram começar por ali com a gente, porque além, né, dessa questão de fundação, que aí é mais geral da plataforma, esse era um público que eles talvez tenham um risco um pouco menor, porque ainda não são assinantes, então esse também é um ponto importante, né, na hora de você começar o teste. E também eles fizeram um cenário de comparação, né? Isso eu também achei bem interessante, porque às vezes a gente tem a sensação que ou eu faço tudo, né, ou não faço nada, e não é bem assim. Eles começaram de uma maneira em que 10% do público total que entra em contato com esse entra em contato ali via o canal de WhatsApp, né, que é o canal em que o agente está ali em produção. Então, eles colocaram 10% com o Agentforce e o restante ali dos 90% com o EinsteinBot, que era o que eles já tinham, até para também poder fazer uma comparação e entender qual é o ganho. Então, a partir desse entendimento, tá bom, eu tenho uma fundação, eu já testei até em IA generativa interna, eu sei que as coisas funcionam, eu tenho aqui um público que eu identifiquei que eu vou ter um risco menor, porque eles ainda não são assinantes, então é um cenário aqui menos arriscado, ao mesmo tempo também que eu tenho uma relevância aqui, porque eu tenho um número de contato relevante até para testar se isso funciona ou não, e aí com a estratégia do teste AB. Então, essa combinação levou a Globo a identificar esse cenário ali de não assinante no WhatsApp como o cenário ideal para começar com o Agentforce. E aí, como principais desafios, a gente tinha justamente um momento de o Big Brother ali estando no ar, né? A gente sabia que o volume de interações no canal principal ali, né, no WhatsApp, por exemplo, seria muito grande. Mas mesmo assim, com todo esse preparo, a gente conseguiu, justamente de maneira controlada, com governança ali, acompanhar todo esse sucesso, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho quais foram os grandes desafios que
a gente pôde observar ali e a gente foi tomando decisões ao longo, né, de algumas semanas, porque foi um piloto e eu acho que é legal trazer isso para quem está nos ouvindo, né, nos vendo, que não foi foram meses ali de implementação e tudo mais. A gente, juntos, eu acho que talvez a gente possa falar um pouquinho aqui, né, foi identificando em que partes ali da árvore de atendimento do chatbot a gente poderia ter oportunidades de uma melhora né, da experiência conversacional, já num primeiro momento, justamente para esse público recortado ali de não assinantes, né? Sim, sim. E esse ponto do Big Brother, né, sempre é um momento mais crítico ali da operação deles, né? Então, puxa, vamos testar, né? Esse é o momento, a gente sente que está pronto, mas tem também, né, uma série de processos ali de quando que a gente pode mexer, né? Quando que determinada. Não, agora a gente está em congelamento aqui de org, porque o lançamento vai acontecer, mas eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito bem em conjunto, né? Evermind, Globo e Salesforce, para alinhar esses pontos, né? Uma disponibilidade de ambiente, quando que eu vou ativar determinada funcionalidade para daí a gente conseguir executar tudo isso, que também, né, se por um lado a gente tem essa preocupação por ser um grande evento, por outro é aquela chance da gente testar com um número maior de pessoas, ainda que num cenário controlado, quando a gente fala de estou testando 10% para o número, né, de contato que a Globo tem, é algo relevante, É e a muita coisa. chance da gente, né, de fato entender, né, essa experiência positiva, né, que se traduziu em resultado para eles, né? A gente pode comentar também um pouquinho disso, mas eu acho que essa combinação aqui dos 3 pontos conversando, Evermind, Salesforce e Globo, a gente conseguiu alinhar para o Big Brother aconteceu, tudo bem, né? E a gente conseguiu também colocar esse piloto em produção e obter resultados aí bem legais. Falando nesses resultados, né, eu acho que a Globo mesmo, quando ela fala publicamente, né, sobre, inclusive, a stack de tecnologia dela, né, eles têm uma busca muito grande em encantar o consumidor final, né, o espectador deles, não só pelo que eles criam, né, a parte criativa que é muito palpável ali de você realmente entender, né, a forma ali de encantamento, mas também em todos os pontos ali de interação, digamos assim, com esse consumidor, né, esse público, esse assinante, né, deles. Eu sei que eles tinham a expectativa, né, dessa melhora da experiência desde o dia 1, mas eu acho que os resultados que eles obtiveram durante esse acompanhamento, a fase inicial, né, do piloto ali, excederam, digamos assim, até as nossas expectativas iniciais, né? Isso, né? Eles, como, né, eu comentei, eles fizeram essa comparação com o bot, né? Fizeram esse teste AB, e aí os resultados foram 22% de uma retenção maior no Agent Force comparada com o bot. Isso quer dizer que mais pessoas conseguiam resolver as dúvidas que elas tinham com o Agent Force, sem necessidade de ter um transbordo para um operador humano. E eles também observaram um aumento da assertividade em 109%, né? Comparado também com o bot. Ou seja, a qualidade das respostas que foram entregues, né? Quando a gente pensa em experiência, eu acho que a maioria das pessoas já teve um contato com um chatbot e também com alguma ferramenta ali de IA generativa, ainda que não tenha sido propriamente um agente. Então, dá para perceber muito bem como a experiência no chatbot ela é super rígida, né, pela própria natureza de construção, de árvore de decisão. Então, você fica ali muito restrito a um script que foi programado, enquanto quando a gente tem um agente autônomo, né, que tem a ferramenta ali da LLM por trás, isso traz uma experiência conversacional para quem está na ponta muito interessante. Então, a pessoa pergunta o que ela quer, na ordem que ela quer, o contexto é mantido. Então, essa experiência também, né, de quem está entrando em contato ali, ela é muito melhor. Né? Então, acho que esses foram os resultados principais que a gente observou nesse piloto. Não, e é um bom ponto você trazer, Pam, essa diferença, né? Porque a coexistência de chatbots com agentes autônomos, eu acho que ela é um caminho que é o grande habilitador, né? Tudo bem, a gente pode tentar prever o futuro em que agentes acabam dominando, digamos assim, né, o que hoje em dia é chatbot, mas o início, essa fase mais híbrida, digamos assim, ou de transição, tem a coexistência dessas duas soluções, digamos assim,
E acaba que justamente as empresas conseguem ter esse comparativo e entender onde é melhor ali, ou onde, digamos assim, direcionar a energia e foco para mudar a forma com que se interage com o seu cliente final, né? Eu acho que quando eu até falei do encantamento ali, né, que a Globo busca muito com seus assinantes, espectadores, e os 100 milhões de que você citou, realmente resgatando, né, isso deles, eles têm um foco muito grande também em tentar cada vez mais trazer uma experiência personalizada para o público deles, né? Então você vê, mesmo a gente tendo começado o piloto com os não assinantes, né? A busca deles em tentar entender, contextualizar e trazer um retorno bastante cirúrgico ali, né? Para qual era a dúvida ou apoiar aquela pessoa ali a se tornar, digamos assim, um assinante, era muito internalizada ali, né? Eu acho que esse era realmente a preocupação deles era justamente essa. Tudo bem, vamos ativar ali, mas eu quero. Isso está dentro de uma estratégia minha de cada vez mais ir para uma personalização da minha interação com esse espectador, com esse assinante, né? Sim, sim. E eu acho que, além disso, né, uma outra coisa que é importante a gente falar é que ele começou ali com esse 10% e pelos resultados, eles hoje já estão ali com 50% desse contato que vem ali no WhatsApp caindo no Agent Force, né, dado os resultados positivos, e justamente essa preocupação de trazer essa experiência positiva, mais personalizada, né, e a ideia é que a gente tenha uma expansão. Como você falou, não necessariamente tudo passa do chatbot imediatamente para o Agent Force, até porque existem uma série de fluxos ali que estão estabelecidos, mas conforme a gente vai tendo resultados, né, é natural essa migração, até pela expectativa da pessoa, né? Uma vez que ela tem contato ali com a experiência de um agente autônomo, muitas vezes ela tem que retornar ali para aquela Não quer experiência de retroceder, né? menus, é difícil, né? Então, naturalmente, de maneira, obviamente, né, com os processos ali sendo respeitados, também com as priorizações, porque existem uma série de fluxos, né, que a gente tem ali numa tratativa com a pessoa dentro desse canal. E eu acho que isso né, reforçando aqui, uma mensagem super importante. Dá para a gente começar com, né, um cenário específico, fazer essa questão do teste AB, e acho que isso, né, também aqui para outras empresas que eles ainda não começaram a jornada com agentes de IA, saber que dá para começar de uma maneira controlada, fazendo comparação com outra ferramenta que vocês já estão usando, para poder, de fato, ver se isso traz valor, né? E essa identificação também de qual é o caso que eu quero começar, que eu entendo que vai trazer resultado primeiro. Então, esses pontos eles são super importantes para levar em consideração na hora de montar esse roadmap de adoção dos agentes de IA. Com certeza. E eu acho que até falando, né, desse encorajamento para que outras empresas também, né, comecem a ir por esse caminho, a gente viu, e aí falando de uma maneira ampla, né, a gente tocou aqui algumas dezenas já de implementações de Agent Force, algumas empresas que acham que já tinham chegado no ápice de a qualidade dos dados ou a forma com que tinham estruturado suas knowledge base, né, suas bases de conhecimento para operadores humanos, começaram a entender que existem novas formas, digamos assim, de melhorar ainda mais a forma com que aquilo é interpretado agora, né, por algoritmos, pela inteligência artificial, enfim, para que se chegue em possibilidades de respostas, de orientações para pessoas, né. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você vem vendo, né? Você falou muito que focou aí, né, a sua trajetória toda nas indústrias de telco e de mídia e entretenimento. O que você vem enxergando das empresas, né? O estágio que elas estão e também essa visão, se elas estão ali abertas a realmente se reorganizarem ou adotarem ali formas diferentes para conseguir resgatar o que tem realmente de valor em pouco tempo. Sim. Eu acho que hoje em dia é difícil achar alguma empresa que não está, pelo menos, testando, né, IA generativa e agentes autônomos. Eu acho que no fim do dia, todas as empresas estão usando, ainda que seja de uma maneira individual, porque é muito Sim. difícil hoje achar alguém Controlar, né? que não está, às vezes, ali. Se a empresa não estabeleceu alguma coisa, a pessoa está ali com o chat GPT aberto de qualquer maneira, né? Então, eu acho que todas as empresas já identificaram essa necessidade, estão ali, pelo menos, experimentando, mas talvez o que eu percebo aqui é essa rapidez com que você vai levar isso de fato para uma produção, né? Eu ainda percebo que tem muitas empresas que preferem ficar no modo de experimentação, ainda não tem ali a confiança talvez de expor isso para um público,
e eu acho que tudo bem, porque, né, cada operação tem uma criticidade, a gente sabe que existem indústrias também que você tem regulação de órgãos, né, então tem uma preocupação também maior, às vezes, num determinado ponto ali que ela não vai estar cumprindo de uma legislação, mas eu acho que pelo menos internamente, que a gente fala de agente autônomo, é que a gente está falando de algo que está para fora, mas como a gente comentou, a Globo começou ali olhando para dentro, para os operadores, tem outros ali, foi um cenário de IA generativa mesmo, né? Algo de componente, mas existem agentes autônomos para o usuário interno, para apoiar um vendedor, para apoiar um operador de atendimento. Então, a minha sugestão, e o que eu tenho também visto, né, que esse cenário de um agente para ajudar alguém internamente, por exemplo, né, um cenário de vendas de B2B que eu vejo em algumas telcos. Existem algumas coisas que esse vendedor, que tem que estar focado cada vez mais no relacionamento, e que ele perde tempo ali para identificar quais são as contas relevantes para ele, às vezes até a própria criação de cotação, que tem um processo muito extenso que agora ele pode criar ali de maneira conversacional. Então, também esse cenário de aumentar a produtividade de um usuário interno com agentes de IA é algo que eu tenho visto e que também me parece ser uma alternativa mais segura e controlada, se você não quer começar expondo isso para o seu cliente final. Perfeito. E a Salesforce, ela vem acompanhando tudo que tem de mais novo. Eu acho que esse é um dos produtos que mais tem atualizações, digamos assim. A gente estava acostumado com aquelas releases 3 vezes ao ano, mas a cada 2 semanas tem todas as coisas novas de Agentforce, né? Eu queria que você trouxesse também um pouquinho disso, né? A Salesforce, como que ela acompanha realmente essa evolução, e eu acho que traduz, digamos assim, para esse contexto mais B2B, B2C, para que os seus clientes consigam ter cada vez um relacionamento melhor com os clientes deles, digamos assim, né? Bom ponto, né? Eu estava de férias, né, até o final de semana passado, e nesse meio tempo surgiu o Agentforce 3, então realmente é muito rápido, foram só 2 semanas de férias, gente, e ainda assim teve um lançamento nesse meio do caminho. Eu acho que assim, todas as empresas, né, aqui do mundo tech estão se movimentando, né? A gente também tem recebido, por exemplo, pedidos de uma interoperabilidade de agentes, né? Então, a Salesforce entende também que nem todos os agentes vão ser dentro da Salesforce, e a gente acha tudo bem, né? Faz parte mesmo. E tem vindo muito essa pergunta, né, para nós de como que os agentes vão atuar em conjunto, né? Então, dentro do lançamento agora do Agentforce 3, a gente anunciou, né, a interoperabilidade, o suporte ao MCP, ao protocolo A2A, né, que é o protocolo Agent to Agent. Então, a Salesforce, ela continua, né, como ela sempre foi, com esse movimento de ser uma plataforma aberta. A gente também anunciou o Agent Exchange, que, para quem conhece a Salesforce, é similar ao que a gente faz no App Exchange, né? Então, permitir que outras empresas criem agentes e exponham, né, dentro dessa exchange. Então, a Salesforce, ela tem buscado tanto essa interoperabilidade, que é algo que vem sendo demandado, e um outro ponto que eu acho que é legal de comentar de novidade é a questão de observabilidade e monitoria desses agentes, né? Porque você imagina, né, a preocupação que a gente percebe é, poxa, será que esse agente está respondendo tudo certo? Será que realmente eu estou tendo um ganho aqui? Quais são os pontos principais? Então, a Salesforce tem investido muito em entregar de maneira nativa, pronta ali, uma série de relatórios para que esse cliente consiga acompanhar o que o agente está fazendo, e inclusive uma supervisão em tempo real, né? A Salesforce, ela entende que os agentes vão trabalhar em conjunto com as pessoas, e da mesma forma que a gente tem, por exemplo, uma supervisão ali dos operadores de atendimento em tempo real, a gente agora também passa a ter uma supervisão em tempo real do que os agentes autônomos estão fazendo. Então, eu acho que essa parte, tanto de interoperabilidade quanto de monitoria, são novidades que a Salesforce anunciou recentemente e que trazem muito valor para os clientes. Sem dúvida. Você passou já, né, algumas dicas de como as empresas, né, poderiam começar, eu acho que de maneira controlada, com conhecimento também, né? Eu acho que teve um preparo do time Globo também, que já historicamente é um time que é heavy user ali do Trailhead, né? São pessoas que a gente sabe que realmente estão sempre acompanhando as tendências, entendendo como que os produtos e a evolução deles podem ser ali adotados na operação. No caso, né, do piloto ali, a gente, né, como a Evermind, esteve ali para apoiar justamente para que a adoção fosse
o mais tranquila possível, né, junto com a própria Salesforce. Mas eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem final para as empresas que estão aqui nesse caminho de realmente já definiram, entenderam ali o escopo. A gente está vendo que tem muitas empresas que não estão ficando mais agora só na parte do atendimento, estão justamente agora vendo como apoiar seus times de vendas, pós-vendas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, dessa sua percepção, do que você está vendo aí, enxergando, do que vai ser ali o próximo grande passo para essas empresas, para que a gente comece a encerrar aqui nosso episódio. Legal, mas eu gostaria, assim, de recomendar que as empresas avancem do passo da experimentação e ali até de uma experimentação, às vezes, individual, né. Eu acho que todo profissional que está em contato com o Salesforce já construiu um agente nesse momento, né. O Trailhead lançou uma série de módulos, a gente tem ali o Agent Blazer Champion, Innovator, em breve vai ter o Legend também. Então, acho que talvez num nível individual de conhecimento, ou talvez em pequenas POCs, as empresas até começaram alguma coisa nesse sentido. Mas a minha sugestão é que leve isso para frente enquanto um piloto que vai ter, de fato, usuários utilizando isso, seja usuário interno, ou seja um público externo de maneira controlada. Para quem não sabe, porque às vezes tem uma preocupação também, que eu sei, com custo de licenciamento, né? Puxa, para começar eu vou já precisar gastar alguma coisa. Hoje em dia a Salesforce, ela disponibiliza o Foundations, né? Então isso é algo que todo cliente consegue habilitar de maneira autônoma, self-service. Ele vai lá, busca aí Salesforce Foundations no Google, você vai ver o passo a passo para ativar isso. Isso vai habilitar para você um número ali, uma volumetria de Agentforce sem custo. E a minha sugestão é que use isso para fazer um teste num cenário real mesmo, né? Saia daquela coisa de, às vezes, estou numa Trailhead ou numa DevOps que eu criei para mim. Leva isso para dentro da sua operação, testa com o número de usuários. Se você tiver um parceiro para apoiar, né, como a Globo teve aqui, Evermind, eu acho que isso também é algo super relevante para acelerar esse conhecimento, né, porque, obviamente, nossos parceiros de implementação têm um contato muito maior ali, com uma série de casos diferentes, e aí eu acho que tem um tema não só técnico, mas até de negócio mesmo, né? De entender, puxa, acho que isso aqui pode trazer mais resultado para você. Então, eu acho que, em resumo, busque essa alternativa ali do Foundations para testar, sem ter um custo de licença nesse primeiro momento. Busque um parceiro que está ali com você também para acelerar, e coloca no ar, é isso, né? Nesse momento está todo mundo realmente tentando entender, mas se você não colocar de fato isso em produção com o seu usuário, você não vai entender qual é o valor, qual é o potencial que você de fato pode trazer para a sua companhia. E a gente está aqui na expectativa para contar outras boas histórias de sucesso, né, Pan? Acho que esse é o grande ponto também, né? Não, queria com agradecer certeza. demais a sua presença aqui. Eu estava ansiosa por esse papo. Muitas empresas já sabiam, viram no próprio World Tour desse 2025, né, o caso da Globo sendo comentado. Acho que se a gente fosse resumir aqui, né, acho que essa mistura responsável da adoção de IA com o propósito claro deles de encantar cada vez mais, né, os consumidores finais deles, os assinantes, e essa parceria forte, esse olhar atento realmente ao que está no mercado, né? Então, é uma honra enorme ter feito parte dessa história, e assistir agora, né, como eles vêm evoluindo o que a gente começou ali atrás. Então, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Tenho certeza que tem muito mais por vir ainda esse ano, né, com os produtos de Agentforce, com a Salesforce. Com certeza, ainda tem muita novidade por aí. Contem com a gente, né, para poder esclarecer todos esses pontos, para se atualizar. E também agradecer você, Maíra, pelo convite, né? É uma honra também poder estar aqui contando essa história tão bacana, né? E contar aí com parceiros como vocês nesses projetos. Obrigada. Muito obrigada por acompanhar, e para mais insights sobre Agentforce, confira nossos canais digitais.